queridos, graça e paz, pastor, professor Josias, aqui em mais uma das nossas reflexões. Eu trouxe hoje algo sobre a Reforma Protestante. Eu gostaria de comunicar para você hoje 31, não é, de outubro de 2025, é a data da Reforma Protestante, onde o monge agostiniano Martim Lutero, ele fixa as 95 teses na igreja de Wittenberg, dando ali início a esse processo que hoje é colocado para nós como uma reforma protestante, uma data tão importante e que infelizmente às vezes é eclipsada por valores externos ao próprio cristianismo. Muito bem, quando a gente fala de reforma protestante, então alguns dos principais motivos que levaram ao ápice da reforma protestante do século XVI, né, 1517, a data, foram, é claro, a venda de indulgências, o poder excessivo da Igreja Católica e o abuso desse mesmo poder, né? É claro que junto a isso, essa concepção burguesa de trabalho e de lucro como forma de evidência da salvação. Esse foi um dos pilares que estavam ali imbuídos, embutidos e colocados também já no bojo dessa mesma ansejo que era a reforma. Hoje a gente pode perceber que a indulgência, né, a palavra indulgência é perdão, né, é exclusivo de Deus, né, segundo a Escritura. E segundo o texto bíblico, Receptos, né, ele é operado, esse perdão é operado a partir do arrependimento e da fé, né, seguido do abandono daquilo que se entende como erro ou pecado, né, e isso junto de uma vida nova debaixo da graça. Muito bem, os excessos da Igreja Católica levaram muitas pessoas à morte pela fogueira. Por exemplo, se a mulher era bonita e se vestia de modo que chamasse a atenção dos homens, essa mulher era acusada de bruxaria. E se ela tivesse um gato em casa, meu amigo, aí então era a prova viva de que era mesmo uma bruxa. Se o gato fosse preto, meu amigo, aí mesmo é que o bichano era churrasquificado. Era passado no fogo e rápido. Se o gato preto fosse encontrado na sexta-feira, você imagina a correria que era. Para você ter uma ideia de como as coisas eram naquele tempo. Agora, trabalho e lucro, gente, isso envolve ágio, né? E prática do aumento de preço, né? Ao passo que a Igreja Católica proibia a usura. E usura é a palavra que tem hoje por sinônimo de juros, né? Então, os protestantes tinham a ideia de que o aumento da renda ou a prosperidade era um sinal de salvação. Ou seja, uma pessoa salva é uma pessoa próspera. E como essa palavra prosperidade ficou colada até hoje a essa questão financeira, a gente tem esse pensamento ainda colocado ali no século XVI, né? Lembrando a você que esses contornos evidenciam já uma mutação daquilo que era o antigo feudo para o capitalismo. Muito bem. Agora, trocar a forma da religião era a maneira de implementar novos contornos na forma em como essas pessoas iriam conduzir sua própria vida, de um modo geral. Porque quando você vê, aí você encontra a citação de Karl Marx, por exemplo. Karl Marx nasce em 1818 e morre em 1888. Então a gente está falando aqui do século XIX. Então veja, do século XVI ao século XIX. Olha o que diz o Karl Marx. Ele diz que a religião é o ópio do povo. E você vai encontrar essa fala na obra dele, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Ele está se opondo a Hegel ali. Ele foi um dos jovens hegelianos, viu? Marx foi um dos jovens hegelianos. Ele se opõe a Karl Marx. Ou melhor, ele se opõe a Hegel, que foi o seu professor. Então ele diz que a religião é o ópio do povo. Alguma coisa que deixa o povo meio que doidão, meio que ligadão. O povo fica meio... a religião amolece o povo. Então, você vê isso. Isso foi escrito em 1843. E traz a ideia de que o efeito criado pela religião era um anestésico que alienava a população em relação à sua própria exploração, permitindo assim a continuidade da exploração do povo pela burguesia que detém os meios de produção. Então Marx estava imaginando que a própria religião era alguém que legitimava a exploração do povo, ao passo que isso não é verdade. E por que não é verdade?
Se você for olhar na história, você vai encontrar as universidades, como a Universidade de Oxford, por exemplo, você vai encontrar que os criadores dessa universidade eram cristãos. E se você for ver as outras universidades do século XII, XI, até mesmo do século XIII, você vai ver também os cristãos na vanguarda. A abertura de escola tinha os cristãos como vanguardistas. Então, era interesse dos cristãos que a população fosse ensinada. Inclusive, o próprio Lutero, né, um ápice da reforma, ele vai transcrever, ele vai traduzir a Bíblia para uma língua que o povo pudesse entender e acessar. Então, é uma conversa fiada essa história de que os cristãos querem o povo na ignorância. Não é verdade. Isso não se sustenta com o olhar da história. Eu estou usando aqui um próprio modelo marxista, né, que é o modelo de você olhar historicamente para determinar esses valores. Agora, Max Weber, também, olha, século XVIII, 1864, 1920, ele escreve o seu livro, que foi a sua maior obra, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde a forma de trabalho dos protestantes é associada ao modo capitalista de economia. Modo esse que sucedeu ao modo feudal, que colapsou com o surgimento das novas classes sociais, com as grandes navegações, as guerras, a peste negra, a fome e as relações comerciais que cunharam o uso de moedas e o fim das relações de escambo. Então a gente tem aqui uma extrapolação, tá bom, do modo feudal que era o modo como até então as coisas vinham acontecendo na Europa. Então, com essa quebra desse modelo econômico do feudalismo para um capitalismo, eu diria que já não era tão embrionária assim. Estava começando a nascer ali o capitalismo, mas já estava mostrando a diferença dele com relação ao próprio feudalismo. Inclusive, no feudo antigo, você tinha até a figura de escambo. E aqui, no capitalismo, já não funciona desse jeito, né? A evolução, desde o século XVI, tempo da Reforma, e essas concepções de Marx e de Weber, que datam do século XIX, século XVIII, né, e XIX, tem cerca de 300 anos de distância. Estão interligados pelos acontecimentos que vão da Reforma à Revolução Industrial. Quando eu falo da Reforma, estou falando da Reforma protestante, tá? 1517, até a Revolução Industrial, que vem aí datando de 1840 para o seu final, ou seja, também século XIX. Então a gente tem 300 anos de história nesse bojo. Então, colar o protestantismo na apologia marxista do capitalismo é ainda uma forma de perverter as reais bases da própria reforma. Não é? E as bases da reforma são os 5 solas de Lutero. Pois o objetivo inicial era rever todas as práticas da igreja para um retorno às escrituras. O chamamento de Lutero era para um retorno às escrituras. Lutero não pretendeu rachar a igreja católica, não era esse o interesse dele. Ele queria mostrar a perversão de dogmas bíblicos, da forma como esses dogmas foram colocados e que estavam trazendo agora problemas. Mas, como não houve um consenso, então a reforma acaba rachando a igreja, dividindo católicos para um lado, protestantes para um outro. Eram 2 modos de crença distintos, mas ainda assim é a igreja. Católicos e protestantes pensam as escrituras, é claro, de um modo diferente. Os católicos, por exemplo, você vai ver que a tradição tem uma enorme importância. Eles colocam a tradição em patamar de igualdade com as escrituras. Ao passo que os protestantes têm a Bíblia como a única regra de fé e de prática. Então, a tradição para os protestantes é alguma coisa que eles olham, mas que não tem o mesmo peso do que é bíblico, do que é dogma. Bom, agora, quanto ao trabalho, católicos e protestantes estão sob o mesmo problema. Ou seja, o feudalismo caiu e já no século, eu diria, XIV e século XV, o capitalismo desponta tímido e começa a crescer com o advento do iluminismo, o renascentismo, né, a Belle Époque, onde você vê ali a florescer essas ideias revolucionárias. É até que o capitalismo se consolida com a Idade Moderna. Isso já aqui no século XVIII. Então,
pregar a recompensa do cristão por Deus nos céus nunca foi um fator alienante economicamente, não. Porque, embora o crente vai ter uma vida com Deus no céu, isso nunca significou que ele não viveu na terra, que ele não trabalhou, que ele não produziu. Não. Politicamente também não tem viés, porque daria na mesma. E filosoficamente também não se aplica, viu? Até porque a vida nos céus ainda é diferente da vida na terra. Até porque essa vida que se dá aqui na terra se dá por meios mortais. E os mortais precisam de trabalho, precisam de renda, precisam de alimentos. E esses alimentos, essa renda, esse trabalho, é exatamente alguma coisa que advém entre as forças produtivas e os meios de produção. Logo, todos os homens estão envolvidos nesse processo, e não apenas católicos e protestantes. Lembrando que há protestantes burgueses e há católicos burgueses. Há católicos que não são burgueses e há protestantes que não são burgueses. Mas, como a gente olha, existe também no proletariado, também entre os burgueses, essa questão que é o Estado como intermediário. Porque o Estado nasce com a desigualdade social, as pessoas precisam ter essa renda distribuída, e o Estado vem para cá como sendo alguém que vai fazer essa distribuição dessa renda. Muito bem. Quando a gente encontra esse Estado, a gente vê então esse diálogo entre o capitalismo, o Estado e as pessoas. Porque o Estado vai ter que dizer, olha, isso aqui pode, isso não pode. Vai trabalhar 5 dias, vai trabalhar 6 dias, tem um dia de descanso, o salário é X, o salário é S. Então, o Estado fica intermediando isso aqui. E tem quem pense em Estado mínimo, e já é difícil um Estado desse jeito, ele mínimo, então, menos que o mínimo vai ser a consequência. Agora, quando você vê essa questão, você vê que o capitalismo permeia a relação de todos. A problemática está ligada à forma como a propriedade privada, os meios de produção, os próprios proletários, o Estado e o capitalismo se relacionam. Porque essa distribuição de renda que é equalizada, ela é desigual. Então a interdependência é indissociável nesse processo de produção desse conhecimento. Você não tem como desassociar que um depende do outro, estão intrinsecamente ligados, ou seja, estrutura e superestrutura. Bom, admitir que a maldade no coração do homem criou as mazelas encontradas por trás desse problema social é o melhor modo de dizer que o homem sem Deus e sem o amor na base da relação homem cria um lobo hobbesiano, onde Hobbes diz que o homem é lobo do homem. Uma espécie de evolução do homem em estado de natureza má, que em associação com o Leviatã, que é esse monstro colossal que o Estado virou, corrompe, mata e vitima o próprio homem, criando feudos capitalistas que, para legitimar esse lucro desenfreado, tiram Deus e o seu amor sacrificial da equação, da relação com os seres humanos, relegando-os a uma existência miserável, deplorável e indigna da condição humana na sua própria concepção. Onde o lema da própria reforma industrial, que era liberdade, igualdade, fraternidade, e você pensa que você viu isso só no desenho dos Thundercats. Liberdade, igualdade, fraternidade é o lema dos Thundercats. Coisa nenhuma. Já era o lema da reforma industrial. E aí a gente se pergunta, liberdade de quê? E igualdade? Igualdade para quem? E que tipo de fraternidade oprime os seus irmãos? Agora, essas respostas são respostas que só a religião pode te dar. Ela vai te dar essa resposta. Agora, não como próprio ópio, não, de maneira nenhuma, de uma maneira consciente, de uma maneira acordada. Você está de pé e está com os olhos bem abertos, vendo o que a sociedade está aprontando. Então a resposta da religião é, de novo, um retorno às origens do homem, como sopro divino e associado humano, ou seja, aquilo que parte de Deus e que agora, sendo dessa forma originado, eles se associam uns aos outros e sem o qual nada do que fizermos pode evitar a catástrofe que será a humanidade desprovida de amor, de respeito e, por que não dizer, da própria consciência de que nós viemos de Deus e que nós voltaremos a Deus. Desse modo, a
a gente pode entender que a reforma protestante é mais atual do que nunca. Mais atual do que nunca. Precisamos voltar às origens da própria atividade, que é a observância da palavra de Deus, daquilo que temos a respeito da nossa própria origem. E criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Voltemos às Escrituras, em tempos angustiosos, para, a partir desse tempo, lembrarmos que nós não fomos criação do acaso e não foi o Big Bang que originou nada, porque aquilo que não tem vida, vida também não gera. Mas o Deus de toda a vida e o Deus das Escrituras cristãs é aquele em que nós podemos dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente nessa data tão expressiva e que precisa ser revista e com certeza estabilizada como norma para as nossas vidas. Que Deus abençoe vocês. Amém.